Até onde vai esse dólar? Foi a pergunta que eu recebi ao longo de todo o dia dos nossos clientes aqui no nosso escritório de Miami, né? Eu tenho falado já há muito tempo, mais de décadas, sobre a importância de você ter pelo menos parte do seu patrimônio alocado em dólares, não simplesmente em dólares, né, em ativos denominados em dólares, em ativos que vão produzir renda ou vão aumentar o seu valor, como as ações, denominados em dólares. O dólar por si só não é um bom investimento porque tem inflação também em dólar, né? Mas o dólar alocado em bonds ou em ações pode gerar um ótimo resultado, como tem gerado nessa última década que nós estamos fazendo esse trabalho aqui de aproximar, né, o mercado americano do investidor brasileiro. Mas voltando à pergunta inicial que eu quero compartilhar, a resposta que eu dei aos clientes para você, né? No curto prazo, o dólar segue uma alta fortíssima. Há pouco tempo atrás estava a 5, quando o Lula colocou na praça aí o seu plano, né? Não esconde muito o que ele deseja fazer. Expandir gastos do governo, baixar juros na canetada para criar uma impressão de prosperidade, uma impressão artificial, uma impressão falsa, para aumentar a sua popularidade e talvez assim garantir uma reeleição ou a eleição do seu candidato. Foi basicamente o que aconteceu durante o governo Dilma e o resultado foi trágico. O mercado, como já viu esse filme antes, adianta aí os resultados e vai apostando em mais inflação, mais juros e mais alta do dólar. Se a gente olhar para o gráfico do dólar dos últimos anos, a gente vai ver que existe aí uma resistência muito grande entre 5,96. O topo do dólar, né? O mercado se aproximou até um pouquinho abaixo disso, 5,80. Entre 5,86 a gente tem uma faixa de preço que a moeda norte-americana não conseguiu ultrapassar nesses últimos anos. A gente já se aproximou desse patamar, já está bem esticado, como a gente fala no mercado, que pode gerar alguma correção. O próprio governo hoje demonstrou preocupações. O Lula colocou mais lenha na fogueira, né? Mais gasolina no fogo, ao dizer que o governo poderia tomar atitudes para impedir a especulação com o dólar, o que muitos interpretaram como mexidas como aumento do IOF para aumentar o custo, né, de eventuais remessas para fora, o que me surpreendeu. Achei que eles iam falar disso mais à frente, não tão cedo assim, né, em controle de capitais. O Haddad veio ao público rapidamente dizer que isso estava fora de questão, que não há nenhuma sugestão nesse sentido e que voltaria a falar com o descondenado Lula sobre a necessidade de corte de gastos, o que ele tem resistido a fazer. Então, eu não duvido que surja aí alguma medida, alguma sinalização para o mercado de que nós teremos, né, algum nível de responsabilidade fiscal que pode acomodar aí o dólar no curtíssimo prazo, pelo menos um pouco, mas eu não consigo ver uma mudança dessa mentalidade de expandir gastos públicos e eventualmente de controlar os juros na canetada, lembrando que o Banco Central tem um poder limitado sobre o mercado, são juros de curtíssimo prazo, os juros de prazo maior seguem aí dependentes da atuação normal do mercado, a não ser que haja intervenções que jamais foram feitas, né, na era do Plano Real, do Banco Central comprando títulos de forma expressiva para financiar as contas públicas. Seria o efeito de, basicamente, você imprimir dinheiro, o que, em tese, não é permitido pela legislação brasileira, mas a gente sabe que a legislação brasileira já não vale muita coisa. Então, gera incerteza. A cada intervenção de Lula há uma preocupação maior do mercado e ele parece que comprou essa briga com o objetivo de forçar essa expansão de gastos, esse populismo fiscal para recuperar o apoio que ele perde a olhos vistos, né? Ou seja, tem uma boa chance de acabar em desastre como acabou o último governo do PT. Então é isso que está por trás do movimento do dólar. No curto prazo pode até surgir algum alívio, mas num prazo um pouco maior, a sinalização é de piora. Para prejudicar ainda mais a situação e colocar mais pressão sobre o real, a gente teve a retomada da pressão dos juros aqui nos Estados Unidos, juros em alta, com a economia americana ainda aquecida, né, e a expectativa de uma vitória acachapante dos republicanos, que o mercado, de uma certa forma, se preocupa pela impossibilidade, né, de cortar gastos historicamente quando um partido domina as três casas, aí, né, a Câmara, o Senado e a presidência. Por outro lado, há a expectativa de manutenção de uma atividade econômica em alta, numa vitória cada vez mais provável de Trump, o que coloca pressão sobre os juros da mesma forma. E a gente, então, tem essa situação que vai ficando bastante complicada para o Brasil.
Mas, como disse o André Esteves, né, o país está se afogando aí num copo d'água, teria condições de estar crescendo mais e com mais estabilidade, mas infelizmente boa parte da elite, inclusive essa elite da Faria Lima, decidiu apoiar, né, esse movimento de retirar Lula da cadeia e colocar na presidência, e o resultado está aí.